Coisa boa por aqui, começando mais um Papo Sem Crachá, para a gente falar daqueles assuntos do mundo corporativo, do mundo empresarial, que a gente não fala lá, mas aqui a gente fala. Num clima super gostoso, muito leve, aqui no Jardim Café, um espaço maravilhoso que vale a pena todos vocês conhecerem e vir tomar um cafezinho gostoso aqui com a gente, beleza? E hoje no Papo Sem Crachá nós vamos falar de um assunto muito importante, saúde mental. Saúde mental nas empresas. Mas as empresas são feitas de pessoas e pessoas adoecem. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tirando o crachá, para falar de tudo aquilo que a gente sempre quis falar nas empresas, mas ainda não falou. E num momento que no Brasil, em 2024, nós batemos todos os recordes anteriores relacionados ao número de afastamentos no trabalho por questões que envolvem saúde mental e emocional, esse tema ele faz-se muito necessário neste momento. E para isso, gente, eu tenho a honra, a grande alegria de apresentar para vocês ela, a nossa convidada especial desse encontro, Carla Regina Lima, mais conhecida como Carla Lima. E eu tenho muita alegria porque ela é minha amiga desde os 14 anos de idade. Tivemos a oportunidade de estudarmos juntas, fazer faculdade juntas e trabalhamos em vários projetos. E ela, que é uma grande referência na área, está aqui hoje para bater esse papo com a gente. E eu quero te apresentar um pouco mais quem é a Carla Lima, tá bem? A Carla, ela é formada em psicologia aqui pela UFO e especialista em gestão de pessoas pela GV. Ela é coach de executivos, ela tem várias certificações como Life Coach, coach de carreira, tem 30 anos, gente, de uma sólida experiência voltada para a área de desenvolvimento de lideranças e executivos. Trabalhou aqui no Martins, trabalhou no Grupo Algar e já há alguns anos ela é sócia da Companhia do Desenvolvimento e Carreira. Ela é formada em constelações sistêmicas, familiares e organizacionais. Ela tem várias certificações como a CNV, Comunicação Não Violenta, Gestão das Emoções pelo Instituto de Coaching Integrado e também em várias ferramentas de inventário de personalidade e de desenvolvimento. Olha, gente, quero dar as boas-vindas para a Carla. Carla, que delícia é te receber aqui. E é uma honra para mim estar aqui nesse segundo episódio do Papo Sem Crachá, que a gente tem, então, um papo bastante proveitoso. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho como é que nós podemos trabalhar esse tema saúde mental nas organizações. Existem, na sua visão, muitos estigmas e mitos relacionados a poder falar de verdade sobre saúde mental nas organizações? Na verdade, esse mito, esse estigma, está até além das organizações, fora dos muros das organizações. E quando a gente vai para dentro das organizações, a impressão que eu tenho é que fica mais difícil ainda, porque a gente sabe que organizações estão aí para gerar e para dar resultados. E quando as pessoas olham para essas questões do adoecimento mental, é como se houvesse um tabu, um preconceito de olhar para esses aspectos que podem retirar as pessoas de dentro do ambiente de trabalho, afastá-las, cair a produtividade com afastamentos. Então, gente, o que eu percebo é que existe preconceito, existe estigma, e existem tabus ainda. Muitas pessoas estão adoecidas e elas não têm a coragem de dizer que estão passando por um momento de dificuldade. Seja por um processo de ansiedade, seja por uma depressão, seja por um burnout. As próprias pessoas evitam dizer e contar e abrir o jogo de que estão adoecidas. Então, objetivamente, existe tabu. Existe preconceito. E como é que a gente pode, Carla, começar a desmistificar esses tabus, esses estigmas? Por onde que a gente começa? Um primeiro aspecto é que
Se é ser humano, as pessoas estão passíveis e podem ser acometidas por adoecimento. Então, dizer que qualquer ser humano sobre a face da Terra passa e está sujeito a um processo de vulnerabilidade. E quando a gente olha para esse ponto, eu abro esse espaço que até um líder, até um CEO pode adoecer. Pode não, adoece, né? A questão é quando ele vai adoecer, mas ele adoece. Isso. E a gente precisa pensar que as pessoas, elas têm esse viés, e a gente usa muito esse termo, a farsa da força. Mesmo que eu esteja adoecido, que eu esteja passando por uma dificuldade, como executivo, como líder, até como uma pessoa que trabalha dentro da organização, eu tenho que manter essa postura, manter as aparências, do imbatível, do forte a qualquer custo, manter as aparências. Então, talvez um primeiro aspecto é dizer para as pessoas, olha, somos humanos e como humanos a gente está sujeito aos processos de adoecimento. Não é comum que a gente adoeça fisicamente? As pessoas têm dor de dente, as pessoas têm úlcera, as pessoas têm gastrite, as pessoas têm qualquer tipo de problema, diabetes, qualquer tipo de problema. Braço, né? E aí, por que é que não é permitido que as pessoas passem por um processo de adoecimento mental ou um adoecimento emocional? Sabe, uma coisa que eu tenho percebido, às vezes, conversando, muita gente acha que isso é mimimi, frescura, coisa de gente fraca, coisa de gente, né, que não aguenta pressão. E muitos... Não aguenta o rojão, Marina. Isso. E pessoas que falam, gente, ninguém morre de trabalhar, não. Pelo contrário, morre se não trabalhar. Isso não acontecia antes. Por que as pessoas estão tão mais frágeis? Então, tem gente acreditando também, Carla, que nós estamos vivendo um momento de muito mais fragilidade, porque as pessoas entendem que antigamente todo mundo aguentava essa pressão e adoecia ou tinha a percepção de menor adoecimento. Como é que você vê isso? Mudou de fato? O que eu percebo é que hoje em dia existe um maior nível de consciência. Os nossos pais, vamos lá, os nossos pais foram para a terapia? Não. Foram para a lavoura, era assim que a gente falava. Eram lavradores. Eu lembro, só assim, Carla, eu converso demais. Mas eu lembro... Ótimo, vamos conversar. Mas eu lembro que a gente falava assim, o quê? Você tá precisando de catar um terreno para você capinar? Vai, né? lavar uma trouxa de roupa. Então tem essa característica da gente acreditar que a saúde mental você trata com mais trabalho. Sabendo que é o trabalho, o excesso que pode te adoecer. Vai trabalhar, vai ocupar sua mente. Mas exato, aí, então, os nossos pais não passaram por processos terapêuticos. Os nossos avós, muito menos, porque terapia, gente, era coisa de quê? Coisa de gente maluca, coisa de gente doida. Isso aí se usava dentro dos muros de hospício, né? E então, mas o que acontece? Acontece que o mundo evolui, as informações, elas circulam de uma maneira diferente. Existe sim um maior cuidado em relação a todas as questões que vinculam a saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, tudo. A gente vê esse aspecto de saúde como uma questão muito mais ampla. E a própria criação das novas gerações pressupõe uma vontade desses pais mais modernos, e eu acho que nós podemos nos incluir, que nós criamos os nossos filhos de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós já tínhamos um nível de consciência também diferente. Então, onde as pessoas podem dizer que não estão bem, onde a criança tem o direito de chorar, de dizer o que sente. De dizer o que sente, porque um menino da minha idade, então vou revelar a minha idade aqui, não vejo problema nenhum. Então, eu estou com 56 anos. Um menino, uma criança que tinha lá 4 ou 5 anos, um menino não chora. Engole o choro, engole esse choro. E como é que nós criamos os nossos filhos? Eu tenho 3 filhos.
pode chorar, pode pedir ajuda. Então, pode dizer que não está bem e está tudo bem. Pode colocar limites. E nós não tínhamos essas permissões de colocar limites. E nós aceitávamos cargas muito extensas de trabalho. Os meninos, as crianças, né, os adolescentes, os jovens dessa nova geração já sabem colocar esses limites. Entendem que a vida... não é só trabalho. Ela pressupõe vida pessoal e vida profissional. Não é só trabalho. Então, o que acontece? Com essa maior consciência, as pessoas podem demonstrar um pouco mais as próprias vulnerabilidades. E eu entendo que é dentro desse contexto que a gente vive esse momento mais contemporâneo. A gente passou por um processo também que eu vejo, Carla, e a gente está falando dentro de saúde mental num contexto das corporações, né? Que é assim, eu lembro, gente, muito claro de primeiros empregos que eu fui tentar, a minha mãe me orientava. Se alguém perguntar se você tem qualquer problema de saúde, você fala que você não tem. Mesmo que você Mesmo tivesse. que você tivesse. Porque a lógica é, a empresa não quer contratar alguém doente. Como a gente viveu contextos que as empresas não queriam contratar mulheres porque engravidam, elas tinham que sair de licença maternidade, então era prejuízo para a empresa. Mas eu vejo, e voltando um pouquinho no estigma que a Marina começou a perguntar, do nome, eu lembro que quando a gente criou um programa, né, numa das empresas que nós trabalhamos, que tinha um programa de saúde mental, eu lembro, Marina, você vai lembrar disso, a Carla também vai lembrar, porque, gente, nós trabalhamos juntos. Na mesma época. Na mesma época, na mesma empresa. E eu lembro que a gente ficou um tempo, mas será que é saúde mental? Mental não está ligado a manicômio, a loucura. A desequilíbrio. A desequilíbrio. A desajuste. Desajuste. E será que não é melhor a gente trocar por saúde emocional? Então eu acho que vem um pouco disso também. Como é que eu falo de uma coisa que pega a sua principal peça, engrenagem do corpo e fala que ela está desajustada. Em desequilíbrio. Eu acho que tem um pouco disso. Desculpa, Carla, só para eu fechar o raciocínio disso para a gente estar falando. E tem uma questão geracional que você trouxe muito bem, porque a gente foi forjado num recorte social e cultural de que era um mundo que não era hiperconectado. Gente, vamos pensar, Uberlândia nós tínhamos 3 emissoras de TV nos anos 80, quando a gente começou... 2 jornais. 2 jornais. 2 jornais locais. O mundo, não existia internet. Então, a nossa vida ela era muito menos acelerada do que é hoje. Né? Eu acho que tem um pouco disso, geracional, o contexto de um mundo onde ele era mais sereno, mais tranquilo, mais lento. Agora não, a gente não desliga, né? Tem uma exaustão. A gente não desliga, e eu acho que dentro desse ponto que você traz, das conexões, dessa hiperconectividade, principalmente em questão de rede social, é que agora se antes eu me comparava com a Marina, me comparava com você, que era a rede mais próxima. É isso. Agora, gente, eu me comparo com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, com várias pessoas. E isso também, eu percebo que é um fator de adoecimento. A comparação, ela tem adoecido, ela tem causado dano às pessoas. Porque não basta ser quem eu sou. Eu preciso parecer muito além daquilo que eu sou. E isso também é fator de adoecimento. E eu acho que, gente, nós não podemos falar desse atual contexto que nós estamos vivendo sem citar isso que nós vivemos 2019, 2020, 2021, que é esse negócio chamado pandemia. Disseram... E eu não acreditava nisso, mas disseram lá, os futurologistas, os estudiosos, pessoas conectadas, que nós teríamos uma epidemia de adoecimento mental. Porque verdade. Iria reverberar, esse processo pandêmico reverberaria de 3 a 4 anos depois. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Por quê? Questões de isolamento, trauma, transtorno generalizado de ansiedade. Estresse pós-traumático. Então, nós vivemos um trauma coletivo. E isso está impactando
todas as questões de adoecimento mental que a gente está vendo aí. Os números crescendo absurdamente. Cada vez que a OMS abre a boca, a gente percebe, para trazer os dados, a gente percebe um aumento significativo de adoecimento. Nós estamos, Carla, ali no ranking, quando é depressão, burnout, ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. O país mais ansioso do mundo, em termos de depressão, o primeiro país da América Latina mais ansioso. Se não me engano, a gente ocupa o 5º em depressão no ranking mundial. E quando se faz os estudos de burnout, a gente percebe que o Brasil só perde para o Japão. Mas ele também ocupa... Com uma grande diferença de economia e de desenvolvimento, né? E de carga de trabalho também, porque eles são insanos, né? O Japão, eles uma são insanos cultura na questão de hard work estão mesmo. submetidos a uma pressão muito maior do que nós, os brasileiros, quando o assunto é trabalho. Quando o assunto é Carla, trabalho. você tocou em pandemia, né? E a gente está falando desse contexto do adoecimento nas empresas. A gente aprendeu a trabalhar no home office. E eu senti que, gente, era tão gostoso ficar em casa trabalhando, né? Assim, você fazia seu horário, você tinha suas entregas. Então, eu acredito também que isso acelerou o nível de maturidade da gente em relação à responsabilidade, à gestão do tempo. Claro que nem todo mundo teve essa consciência de autorresponsabilização. Estou em casa, cara, eu tenho que trabalhar. A empresa comprou de mim tantas horas, eu tenho que entregar isso aqui em trabalho para ela. Mas era muito bom esse movimento. Eu lembro que na época eu já era um prestador de serviço de uma empresa, eu fiz home office na época, mas era uma maravilha. 4 horas da tarde eu parava para fazer o meu café na minha casa, sabe? Tudo bem, eu demoraria meia hora para tomar esse café, mas eu trabalharia até às 7 da noite num clima muito gostoso. E as empresas pediram, muitas estão exigindo ainda, esse retorno 100% presencial. E aí eu fico pensando nisso que você falou. Eu tenho que voltar para uma empresa onde agora as empresas precisam recuperar uma economia perdida depois de uma pandemia. Então eu vou ter que trabalhar mais num contexto que eu queria ficar em casa, mas eu estou no trabalho. Como que você avalia isso nesse sentido? Tem um impacto? Você acha que as empresas poderiam flexibilizar ainda mais o trabalho remoto, né? Como uma condição até de preservação dessa saúde mental? Mas o que eu estou vendo, as últimas informações que eu vi, é que o movimento, vou chamar de lobby, e o lobby para as pessoas voltarem para dentro das organizações e as empresas revisando, porque naquela época elas diminuíram substancialmente, algumas até venderam suas estruturas físicas, mas o movimento agora é de plena carga para retomar praticamente em 100% ao ambiente presencial. Eu vejo que tem alguns aspectos, né? Vocês falaram da autorresponsabilidade. Então, se eu sou contratado para trabalhar, mesmo em casa, é o meu horário de trabalho? É o meu horário de trabalho. Se eu vou demorar meia hora para fazer o meu café em casa, quanto tempo lá dentro da empresa eu ficava no cafezinho? Ai, eu adoro essa comparação. Na enrolação. Quanto tempo eu ficaria dentro da organização fazendo coisas que as pessoas achavam que estavam trabalhando, mas não estavam enrolando. E às vezes, sabendo que eu estou em casa e que eu tenho a oportunidade de fazer um investimento, implementar, colocar um pouco mais do meu tempo naquela carga, terminar o meu trabalho, mas depois poder equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, ok. Mas isso depende de uma coisa chamada autorresponsabilidade, depende de algo chamado disciplina, e que às vezes as empresas ficam nessa cobrança absurda por tempo de trabalho, por entrega, mas poderiam ajudar inclusive nessa formação, nessa conscientização, né? nesse desenvolvimento de o seu horário de trabalho, foque no trabalho para que depois você possa focar em outros aspectos da sua vida pessoal. Mas eu percebo que seria muito importante se pudesse equilibrar, se pudesse dividir. Como estávamos há um tempo dedicado a estar dentro da empresa, mas um tempo em que você tivesse essa flexibilidade. Eu, particularmente, Carla,
há muito tempo eu trabalho fora dos muros da empresa, então eu vou para dentro de empresa quando eu tenho algum trabalho para fazer. Mas eu percebo que isso, para mim, traz uma qualidade de vida enorme, enorme. Ficar, trabalhar do meu próprio, do meu próprio espaço, do meu próprio escritório. De vez em quando eu vou para dentro do cliente, mas os meus clientes também relatam isso. O quanto é melhor você fazer esse part-time, né? Um tempo você está dentro da empresa, outro tempo você está trabalhando, mas de dentro da sua casa, no home E de office. qualquer lugar, né, Carla? Ou de qualquer Porque, lugar, Marina, né? pensa, eu e a Marina, você também, nós já fizemos reunião, Marina em São Paulo, Marina viajando para o exterior, no Uruguai. A gente manteve um ritmo de trabalho, um ritmo de reunião. Uma coisa que você comentou, que eu acho muito importante, que eu sinto, pelo menos o que eu vi, tá? Assim, é claro que não tem dados estatísticos aqui para mostrar, mas a gente voltou para o mercado, a gente voltou para a empresa, mas as empresas não foram preparadas do ponto de vista emocional para receber pessoas pós-pandemia. Tinha mesmo álcool em gel, tinha sanitização, limpeza, limpava não sei quantas vezes. O aspecto físico do processo ele foi muito bem montado, continua mantendo mesas longe uma da outra, mas a gestão emocional não tinha. A gente chegava para trabalhar, eu via isso acontecer, né, nas empresas. Eu tinha que chegar, primeiro que o meu lugar já não existia fisicamente. Então, se eu tinha naquela mesa uma identidade com aquela empresa, com aquele lugar, já não tinha. Então, eu senti Foi que faltou transformado. isso. Então, assim, eu tive que voltar, a gente, né, as pessoas tiveram que voltar para a empresa, mas não teve esse acolhimento, é uma palavrinha que a gente tem falado muito, né? O acolher num processo de retornar depois de um processo traumático para todo mundo. Essa sua fala me conecta com uma coisa que é assim. Fala-se muito da NR1, né? A NR1 não é uma norma recente, se não me engano ela está aí desde 78, mas sempre privilegiou-se muito os cuidados com os aspectos físicos do trabalho. Só que agora o que acontece? A gente está percebendo um aumento substancial nos adoecimentos, e aí adoecimentos que geram afastamentos. O INSS, Riscos psicossociais. o INSS está percebendo o rombo, gente. São 3 bilhões o rombo já. E as empresas também começam a perceber. Então agora existe um aspecto que é: vamos olhar também dentro da NR1 para os aspectos psicossociais. Então, Eu só fico triste com uma coisa quando você fala, porque, desculpa, às vezes fica parecendo que não é pela pessoa, pelo ser humano, é pelo rombo, é pelo dinheiro. Eu sei, isso eu estou falando. É papo sem crachá, mas né? talvez a motivação tenha que, né, olhar aonde pesa mais. Tem que doer no bolso para fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer um movimento porque não vai pagar a conta, não vai fechar. Então, tem que começar. Agora, Carla, traz para a gente um aspecto, tá? Diga. Na sua visão, quais são as consequências para uma organização que não prioriza a saúde mental? Talvez eu vou... No mundo de NR1, né, Marina? No Brasil de NR1. Talvez eu vou começar com uma que não sei se as empresas têm essa percepção, mas é a questão da imagem. Uma empresa onde as pessoas se afastam e adoecem, um dos aspectos mais afetados é a imagem dessa empresa. A reputação? A reputação dessa empresa. Não se fala tanto de atratividade. Será que essa empresa vai ser atrativa? Vai atrair talentos? Porque ela está carregando essa marca de adoecer as pessoas. Então, eu estou trazendo, às vezes, o ponto que as empresas não estão muito conectadas. Mas outros aspectos muito importantes. A questão de absenteísmo, as faltas constantes, isso impacta em produtividade. A questão do clima organizacional, isso afeta o clima organizacional. Por quê? Porque as pessoas olham, nossa, o que está acontecendo que tantas pessoas adoecem aqui dentro? Os afastamentos, a empresa começa a perder pessoas-chave dentro das áreas em que ela produz.
Então, eu estou trazendo aqui alguns aspectos. E as estratégias de retenção também começam a ficar comprometidas, porque as pessoas olham e falam assim, opa, pera lá, será que se eu continuar aqui, eu vou adoecer como o fulano e a fulana também adoeceram? Então, eu estou trazendo alguns aspectos que, no meu ponto de vista, acontecem dentro das organizações e geram impactos diretos. Impactos de ambiência, impactos de clima organizacional, impactos de imagem e impactos que afetam a linha final da organização, que na verdade é algo que importa muito, porque empresas existem para dar resultados também. Só que as empresas não entenderam ainda, por mais que se fale, que a gente consegue resultados através de pessoas, através de gente. E gente bem cuidada e gente bem acolhida gera resultados. Só que ainda não existe essa percepção. Por quê, né, Marina, que não existe essa percepção? O que você acha que falta? Porque, olha, já tem multa, já tem NR1, já tem programa de desenvolvimento de liderança. Tem dados estatísticos. Que comprova, né? Em que momento que você acha que falha? Olha, porque prática tem. Política tem. Talvez as lideranças ainda não se conscientizaram de verdade de que o papel de liderança pressupõe uma coisa muito básica: gostar de pessoas, gostar de trabalhar com e para pessoas, e que precisam aprender sobre ser humano. Eles aprendem sobre técnicas, eles aprendem sobre processos, aprendem sobre planejamento estratégico, mas quando se fala que é para aprender sobre pessoas, sobre seres humanos, parece que a gente percebe uma torcida assim, sabe? De boca. Uma entortada de boca. Isso aí é responsabilidade do RH, a gente deixa isso aí para o RH. É como se ainda não tivessem apropriado de que o mais importante dentro das equipes não são os maquinários, são as pessoas. Essa é uma impressão que eu tenho. Eu vejo isso muito, né? Como consultora, como coach, como mentora. Essa necessidade de preparar cada vez mais líderes para realmente entenderem sobre comportamento humano. E eu vejo, Carla, na minha experiência, que às vezes está debaixo do nariz do líder, mas ele não consegue nem mesmo perceber o risco concreto de uma pessoa da área dele, que ele lidera, que ele vê todos os dias, existe um risco iminente de adoecimento e ele não é capaz de perceber. Você então está dizendo que as empresas vão precisar evoluir nessa capacitação dos líderes para entenderem mais sobre comportamento de gente? É isso? É isso. E à medida que você foi falando, eu pensei no seguinte: esse líder, Zé Geraldo, ele não olha nem para ele mesmo. Essa seria a minha próxima pergunta no pipeline da liderança. Esse líder, ele não olha nem para ele mesmo. Ele não consegue entender a pressão a qual ele está submetido e o que isso impacta no corpo dele. Então, ele está morrendo de dores, ele sente dor de cabeça, ele sente gastrite, ele tem úlcera, insônia, ele dá taquicardia, ele acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo, ele está obeso, ele está com problemas do coração. Eu estou falando dos aspectos físicos. Então, nem os aspectos físicos esse líder consegue perceber. Se ele não consegue perceber o que o corpo está dando para ele de sinais, ele vai perceber do outro que a mente dele, aí eu estou indo para o próximo estágio, ele vai perceber que as emoções dele estão comprometidas, que o mental dele está comprometido, que ele já começa a ter sinais de ansiedade, sinais de exaustão, de fadiga. Sinais de fadiga, sinais de cansaço. Por quê? Porque ele também está sob um mecanismo de pressão, tem que dar resultados. O dono daquela empresa também está, porque o mercado está
tá ali batendo na porta dele, a concorrência está batendo na porta dele, que já não é mais a concorrência local, é a concorrência global. Então, se ele não percebe isso nele, gente, ele vai perceber o que está acontecendo com a pessoa da equipe dele que tinha um alto desempenho, era uma pessoa que chegava e cumprimentava todo mundo, o desempenho cai drasticamente. Esse ele até vê. Mas essa pessoa está irritadiça, essa pessoa não conversa com mais ninguém, essa pessoa está isolada no canto dela. Se ele não percebe nele mesmo, existe uma cegueira para perceber o outro. E a gente também está falando de uma gestão que ela é hoje muito hiperconectada. Eu posso ser um gestor aqui em Uberlândia, mas ter equipes em São Paulo, em Ribeirão, em Goiânia. Eu não estou na gestão à vista, né? Então tem isso também. Eu acho que tem dificulta, né? Tem um grande desafio que é assim, gente, eu não estou mais no mesmo ambiente das pessoas hoje, né? Para fazer essa gestão de perto. Se já é difícil, olho no olho, tete a tete, imagina você que faz gestão de equipes remotas, né? Então, quais são os mecanismos que você tem visto que as empresas têm colocado hoje para fazer essa gestão da saúde mental? É só o tradicional e velho exame médico periódico? Você podia até também abordar um pouco o que você chama de melhores práticas que você tem visto. Quem está cuidando bem de saúde mental está fazendo o quê? E é interessante porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que as empresas montam essas áreas, né? Aí tem até, eu não vou lembrar, mas é o líder máximo lá de felicidade, né? Chief, não sei, mas sobre felicidade. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que é uma montagem, nossa, e assim, mas eu vou ter que ser sincera, é uma montagem, por favor, é papo sem crachá. Mas protocolar. Às vezes que eu vejo é uma montagem de uma área meio que pro forma. Eu monto ali que é para falar que eu tenho. Para impressionar o mercado, para dizer que eu tenho uma estratégia de atração. Então, eu vejo que ainda tem isso. Porque se não fosse assim, não precisaria dessa questão de colocar agora fazer valer como lei, uma NR. Porque no Brasil, infelizmente, a coisa só anda quando dói no bolso. Quando é que nós começamos a usar cinto de segurança? Quando a gente descobriu que seria multado. Não adiantava falar que causava acidente, se tivesse um acidente você ia morrer. Não. E aí eu também vou dizer uma outra coisa. Não adianta eu ter um psicólogo lá dentro que vai atender as pessoas que estão buscarem suporte. Não adianta eu fazer convênio com empresas que oferecem serviços de atendimento terapêutico. Não adianta eu ter a mesinha, a área mais linda de descompressão. E olha o nome, né? Porque já sabe que é comprimido, né? Eu tenho a salinha de descompressão, um lugar lindo para o coffee break, para o café, né, para o happy hour. Se aquele líder não sabe dar um feedback. Se ele não fala bom dia, né, Carla? Vamos pegar coisa bem higiênica. Se esse líder não fala bom dia, se esse líder não, percebendo que eu não estou bem como subordinada, como colaboradora dele, Carla, eu estou percebendo que já há 2 dias você está mais quieta, mais no seu canto. O que está acontecendo? Como você está? Peraí, então, olha só, eu estou entendendo o seguinte, Carla, a empresa ela pode realmente cuidar muito bem de boas estratégias e boas práticas. Ainda assim, não garante. O que você coloca é que cairá mais uma vez nas mãos do líder se isso fará sentido ou não. É o comportamento do líder que é decisivo na promoção da saúde mental. É isso mesmo? Porque vamos lá, quem é que está cuidando, quem é que lidera aquela pessoa? Mesmo que seja à distância, Zé. Mesmo que seja à distância. Quem é que conhece a pessoa? Que deveria, né?
que conhece, que contratou, que sabe o mínimo, que deveria saber o mínimo da história dessa pessoa, que acompanha ela no dia a dia, os resultados, performance, alterações. É esse líder. E se ele não faz isso, essa pessoa não está sendo vista, essa pessoa não está sendo olhada. E a mesma coisa acontece com o líder, porque aí a gente acha que o líder é o forte, que ele é o todo-poderoso, mas como está o líder? Ele também precisa de atenção, de cuidado. Atenção, ele também precisa se sentir visto, olhado e pertencente. Dia 8 de maio, agora, eu abri o Estadão, acho que é 8 de maio, se não me engano, foi domingo, aquela parte de carreiras, né? E estava lá uma matéria falando que a pressão no trabalho está adoecendo também os líderes. O também é de doer, né? Também é de doer. É como se ele não fosse uma categoria de humanos. Ser humano. Exatamente. Porque aí, às vezes, a gente está aqui falando e jogando essa carga sobre o líder, né? Porque sim, a partir do momento que eu me comprometo com o papel de liderança, eu preciso estar consciente de que eu tenho uma responsabilidade e uma carga grande. Por que as pessoas não estão querendo ser promovidas para líder hoje? Porque ela entende que essa responsabilidade é muito grande. Que exige um sacrifício. Que exige um sacrifício. É verdade, exige um sacrifício. Mas esse líder também, o líder desse líder também precisa ter esse olhar. E normalmente não tem. Quanto mais alto na hierarquia, mais pressão por resultados eu tenho e mais solitário esse líder é. A gente fala muito da solidão da liderança. Mas esse líder, ele tem alternativas. Pode ser ali dentro, mas aí eu volto naquela questão. Como ele se olha e como ele se cuida. Porque eu não consigo cuidar do outro se eu não me cuido. Então, talvez a grande tarefa de casa, líderes que nos ouvem, como é que você busca esse processo de autoconhecimento e esse processo de autocuidado. Tá, então vamos falar um pouco, né, até para poder levar um pouco de dicas práticas. Na sua visão, a gente está falando, na verdade, dessa responsabilidade do indivíduo. Existe a responsabilidade da empresa, mas também a responsabilidade individual. O que seriam dicas importantes, preciosas, de autocuidado eficaz? Legal quando você fala isso, porque às vezes a nossa fala aqui vai levando uma responsabilidade muito para a organização. Mas espera lá, e eu? E eu como um ser individual nesse processo? Eu acho que talvez, Marina, uma das coisas mais difíceis para o ser humano hoje dentro das organizações. E eu acho que essa é crucial. Como é que eu estabeleço limites? Pois é, mas falar não, então, é uma coisa importante de se aprender. Falar não é essencial, Porque, olha só, o quanto de trabalho, o quanto de demanda eu aceito que às vezes está muito além da minha capacidade. O quanto de reuniões eu vou aceitando num dia e até de reuniões improdutivas e que não faria o menor sentido que eu estivesse lá. Eu posso dizer não. Para isso daqui é não, para isso daqui é não, para isso daqui é não. Quais são os aspectos para os quais eu vou dizer sim? E aí eu quero aproveitar aqui e já dar uma dica do livro. Essencialismo. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas o livro é Essencialismo. Tá? É um livro que nos ensina a colocar e saber o que é a nossa prioridade, o que é essencial naquele momento. Então, é uma forma de nós também trabalharmos o aprender a dizer não. E a questão de colocar limites é dentro da vida organizacional, mas inclusive extrapola também os muros da empresa. Porque o quanto de compromissos eu aceito lá fora, sendo que aquele também é o tempo que eu tenho para o meu descanso. Então, aprender a dizer não é um aspecto muito importante. Esse é um ponto. Tá bom, então peraí. Então fala os outros que eu tenho... E depois eu quero contar uma história, porque eu te ouvindo, também eu lembrei de um aspecto muito importante. Você está dizendo o não como estabelecer limite, porque o não estabelecimento desse limite adoece a gente mentalmente.
adoece mentalmente e adoece fisicamente Morre, também. mata. Mata. Porque olha só, o burnout não é um cansaço crônico e repetido por conta de excesso de trabalho? Isso, uma exaustão. Um estresse crônico, uma exaustão levada por talvez meses, anos a fio. Se eu colocasse limite, será que eu passaria por esse processo? Talvez Se eu soubesse colocar talvez limite... você seria demitida, né? Iriam te trocar. Aí também... E por que as pessoas têm dificuldade de dizer não? Medo. Também tenho medo. Mas é eu saber para o que e para quem eu vou dizer não. Isso é muito importante. Porque eu quero contar aqui bastidores, tá bom? Bastidores é assim, o Zé me contou. Vixe. Vamos ver se você vai lembrar disso. Zé, você foi a fonte. O Zé disse que estava cansado de receber mensagens 23 horas no domingo. Eu iria falar disso, você acredita? Ah, então você conta. Não, conta, por favor, porque é bom ouvir outra pessoa falar. Que é chegar domingo, 23 horas, você estar pronto para Você dormir. já tá com o seu pijama do Ben 10 para deitar. Você já está prontinho ali para, né, ter a sua noite, passar. Você já pegou a Bíblia para orar. E ele, 23 horas, o horário preferido dele receber mensagens. E assim, um termo. Olha, só estou te enviando essas mensagens, desculpa o horário, mas é só para eu não me esquecer. Porque amanhã, se eu não mandar agora, amanhã eu não vou lembrar. Eu já esqueci. É assim, ele tira da lista de problemas dele e coloca na sua, né? Isso que eu ia... Quando a gente estava elaborando esse conteúdo do podcast, as perguntas, a gente estava refletindo sobre os casos. Mas é isso, gente. Então, assim, não tem mais a separação psicológica do trabalho. O tempo emocional, ele não está nas 8 horas mais. E na cabeça dessa pessoa, tá tudo certo. E se você porque reclama... ele pediu desculpas, Marina. Isso, porque ele já se antecipou pedindo desculpas e querendo dizer, olha, isso até é muito organizado, eu sou aqui, ó, colocando as suas prioridades. Só que ele não sabe que disparou um cortisol nele, 23 horas. Cortisol, adrenalina. Uma raiva. Gente, uma raiva. Mas peraí, então a pessoa quer dormir bem e quer estragar o meu minha. Então isso também adoece, né? Quando a gente não... Os grupos diz de WhatsApp, quando a né? gente não diz não. E esse aspecto me leva a um segundo ponto, que é esse ponto que você traz. O quanto eu, como indivíduo, sei separar o meu tempo de trabalho e o meu tempo de descanso. Porque, sim, hoje está tudo misturado. Então, eu preciso fazer essa diferenciação. Qual é o meu tempo de trabalho e qual é o meu tempo de descanso? Ô, Carla, esse e é um Marina, outro ponto. Ótimo, mas já não para de perguntar, ela nunca vai acabar os 20 pontos. Desculpa, Não, Carla, não é 20 não. Mas você está comentando isso porque, por exemplo, eu, Marina e você somos autônomos. Sim. Né? Nós somos empreendedores, somos né? empreendedores, né? Mas a gente também tem os nossos chefes, os nossos gestores, que são nossos clientes. E eu vejo muitas vezes que parece que tem uma relação que é assim, o prestador de serviço pode receber mensagem também domingo, sábado, qualquer horário. É como se a gente tivesse estar disponível. A gente tem essa característica de estar empreendendo mesmo, e a gente recebe, a gente vê, mas isso também deveria ser um combinado, né? Nessas outras relações que a gente vive. Também deveria. Olha, a gente precisa separar o tempo do trabalho, porque a Carla, gente, vovó recente, é um xodó. Você quer ter um tempo para curtir? Você não quer que chegue a mensagem toda hora pedindo para ver, Carla, meu assessment ficou pronto? Chupa esse abacaxi. Percebem que tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com limites? Por isso eu quis colocar no topo da lista. Porque é aí que começa a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, Zé. Tá? Um outro ponto é, comprovadamente, cientificamente, a gente sabe que fazer exercício físico ajuda na questão de saúde mental. E o que a gente percebe é que as pessoas estão sedentárias, as pessoas estão com preguiça, não querem exercitar. Então, este é um outro ponto que é preciso ser colocado na minha rotina do dia a dia. E
Assim como para ter meu tempo de vó, né, de ir lá e ficar chocando os meus netinhos, que é a né? coisa mais boa, Que né? é coisa maravilhosa. Qual é o tempo que eu coloco e disponibilizo na minha agenda para cuidar da minha saúde física, da minha alimentação, do meu tempo de sono, que também são outros aspectos importantes. Ou seja, parece que tudo está também nos convidando a refletir como anda a gestão do nosso tempo, das nossas prioridades e a nossa disciplina com tantas demandas que nós recebemos na nossa vida, né? Isso. Mas se a gente consegue, gente, agora tirando mesmo crachá, tirando crachá, É possível? eu fico vendo, falo assim, gente, a gente tem uma vida offline que você tem que dar conta dela, e tem uma vida online que fica todo mundo te pedindo coisas no WhatsApp, a sua vida online de rede social, né, que você tem que cumprir uma jornada de posts e de curtidas, a gente está viciado nesse ponto. Né? Claro que existem estudos que falam que a gente precisa rever essa dinâmica, essa rotina e tudo. Eu fico vendo que a gente vive uma exaustão de tempo. E aí, eu sei que o tempo não muda, que eu quero chegar naquilo que a gente falou da pandemia, que é assim, ficou tão gostoso, gente, ficar no streaming, a sua geladeira tem tudo, o iFood leva na sua casa, né? Você tem Tinder para relacionar, você não tem que sair. Gente, quem quer sair de casa? Então, fico vendo isso também, assim, e me preocupa porque me parece que este é mesmo o novo normal. Não deveria, tudo bem, mas eu falo assim, a gente está condicionado a uma vida nesse sentido. Ou seja, talvez, e aí me chamou a atenção, será que esse estilo de vida que você acabou de descrever também não empobreceu muito? Muito. A nossa vida empobreceu as nossas relações, as nossas conexões e nos deixou muito mais vulneráveis a esse adoecimento? Sim, e aí a gente chega para a empresa, que é a ponte, né? E acha que o fato, o desencadeador é só na empresa, e às vezes não é. Não é, Não, é esse não estilo é. de vida. É o estilo de vida. Então, por isso é preciso tomar muito cuidado. Até onde vai a responsabilidade da empresa e até onde vai a autorresponsabilidade de cada uma das pessoas. Porque, Zé, quando você narra o que você narra aí sobre é muito confortável ficar em casa, existe uma outra epidemia fortíssima, bravíssima em andamento, que é a epidemia da solidão. Porque tudo isso leva a uma vida muito solitária. Uma coisa é você escolher em alguns momentos a solitude, porque é seu, é uma escolha, é um momento em que você fica consigo mesmo. Mas uma outra coisa é você colocar a sua vida em modo solidão. E o ser humano precisa de conexões. A gente sobreviveu como espécie até agora porque a gente criou laços, nós criamos conexões. Em diversos grupos. Em diversos grupos, inclusive dentro das organizações também. Né? Talvez esse seja um lado gostoso de conviver, das empresas estarem levando as pessoas, né? Mas, ok, todos os dias eu quero estar dentro da organização? Não. Tem o tempo lá que eu quero estar em convivência, né? Então, assim, eu acho que essa é uma discussão muito interessante. Você acha que as empresas têm esse papel social, responsável de levar para as equipes esse nível de reflexão? Sim. Que está dentro do que a Marina te perguntou dos pontos de forma prática? Eu Sim, acho que eu vejo que eles podem levar essa mentalidade, né? O nosso papel, mas qual também, e fomentar, qual é também o seu papel nesse processo de Quais saúde são os combinados, né? Quais são os combinados? Como é que você pode desenvolver fora daqui, né, todos esses aspectos? Mas aí a empresa precisa dar o quê? Essa condição. Porque às vezes a empresa treina, desenvolve, coloca tudo lá, mas continua sendo esse ambiente tóxico, esse ambiente de extrema pressão, de extrema cobrança. Empresa faz pressão, empresa tem cobrança, empresa cobra. Sim, gente, sim. Mas qual é o nível? Porque se é tudo no extremo e constante, eu gero adoecimento. Eu Então, acho, Marina, que cabe a pergunta de ambiência para você.
De ambiência? De ambiência para você. Vou pensar então aqui. Você me pegou aqui, ó. Você acha que clima organizacional gera adoecimento, dependendo? Qual que é a correlação que você vê entre clima organizacional, a cultura, o jeito de ser da liderança e a taxa de adoecimento, de possibilidade de adoecimento? Seria isso, Zé? Seria, e posso completar? Por favor. Porque eu e a Marina, a gente refletia, né, para montar o conteúdo. Às vezes a empresa tem metas legais, não faz um nível de pressão, mas o ambiente é horrível, as pessoas fofocam, não dá para ter confiança entre as pessoas, né? E às vezes surrupiam ideias. E às vezes a infraestrutura é linda, são ambientes maravilhosos esteticamente, são prédios super bacana. Tem tudo, mas adoece. Eu volto naquilo. Culturas tóxicas, lideranças tóxicas, relacionamentos tóxicos entre pares, entre equipes. Gente, eu posso ter o prédio mais lindo do mundo. Eu posso ter a estrutura mais bonita desse mundo. Mármore não sei do quê. As salas paisagismo, de reunião. As salas de reunião, as salas de cafezinho. Mas a verdade é que no dia a dia é um querendo puxar o tapete do outro. Você apresenta e dá uma ideia, quando você vê aquela ideia está implementada, mas o seu nome não está ali, não leva o seu nome. Então, tudo isso contribui sim para esse processo de adoecimento. As pessoas não são cuidadosas no momento do feedback. Eu tenho só feedback de crítica, só feedback de correção de rota. E quando a pessoa entrega algo digno de um elogio, não fez mais do que a obrigação. Então, gente, tudo isso contribui para essa ambiência que adoece as pessoas. Para um clima organizacional que adoece as pessoas. Sabe, Carla, eu vejo também um pouco que o que adoece as pessoas é aquilo que também não é falado, não é conversado, mas que todo mundo sabe que existe um problema, que existe uma questão que precisa ser cuidada, às vezes um conflito. Vira um pacto de silêncio, né, Marina? Existe essa questão, né, da cultura do silêncio. Problemas que não são tratados, conflitos que não são resolvidos. Como é que é a sua visão? Isso também colabora, contribui para adoecer as pessoas? Acho que aqui a gente entra naquilo que hoje está se falando muito em termos de segurança psicológica. O quanto eu posso falar abertamente sobre coisas que me incomodam, o quanto eu posso tratar abertamente de conflitos, o quanto eu posso trazer uma visão de um possível erro que vai acontecer, mas eu guardo um risco que pode cair no atendimento ao cliente, no produto, no serviço ao cliente, mas eu fico calada porque eu sei que se eu falar aquilo eu vou receber uma traulitada, né? Eu vou receber uma pancada, então fica caladinho, fica quieto. As conversas que precisam acontecer, as conversas difíceis que precisam acontecer e que eu não tenho a menor coragem de levá-las adiante. Gente, tudo aquilo que não é falado, tudo aquilo que não é verbalizado, mas que me faz mal, isso vai virar doença. São os esqueletos do armário. Ou vira doença física, ou vira adoecimento tem uma mental. máxima que diz, aquilo que não pode ser conversado, nunca poderá ser melhorado. Nunca poderá ser trabalhado, nunca. E aí, as pessoas têm medo de falar que aquele líder é um assediador. As pessoas têm medo de dizer que aquele líder não dá tempo dela ir ao banheiro, é capaz até de bater na porta do banheiro quando ela está lá. Aquele colega que rouba as ideias dela. Então, acontece tudo isso e as pessoas não podem falar abertamente sobre isso. Vamos para 2 últimas perguntas, Marina? Vamos. Como que você acha que tem que ser o papel de uma área de RH ou de gente gestão nesse contexto de saúde mental no trabalho
independente do que prega a NR1. Se você chegasse numa empresa hoje para dar uma consultoria sobre esse assunto, O que você vai propor para essa empresa? exato. Um primeiro aspecto é o quanto essa área de recursos humanos ela desenvolve as lideranças em todas essas questões de autoconhecimento. Então, o quanto essa área de RH leva programas de autoconhecimento. Em primeiro lugar, para quem? Para as lideranças. Porque não são eles que convivem com as equipes. Então, o quanto essa área leva esse processo de autoconhecimento. Uma outra questão é o quanto essa área também fomenta, dentro desse processo, o autoconhecimento voltado para gestão emocional. Porque a partir de uma boa gestão emocional, tanto minha quanto da minha equipe, eu posso trabalhar todos esses aspectos de adoecimento. Por exemplo, quando eu trabalho a emoção raiva, é uma emoção que me ensina a colocar limites. Aprender a dizer não, a trazer meu território de volta. Então, eu treino e desenvolvo essas lideranças nesses aspectos de gestão das emoções. Tá, então, vamos até para a gente ir numerando. Você falou autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem eu sou? Quem eu sou? Uhum. Quais são as minhas características de perfil? Como é o meu processo de liderança em relação a todas as equipes? Qual é o meu propósito de vida? Como eu posso servir? Depois, entendo de gente? Entendo de pessoas? Tenho o meu olhar voltado para pessoas? Depois eu vou trabalhar esse outro aspecto que é gestão emocional. A minha gestão emocional e a gestão emocional da minha equipe. Um outro ponto muito importante de se trabalhar é o quanto essa empresa tem uma cultura de segurança psicológica. Como eu vou trabalhar essa ambiência, porque aí isso impacta diretamente nas questões de clima organizacional. O quanto a gente pode falar abertamente, trazer abertamente sobre todos os aspectos que acontecem dentro dessa organização. Um outro aspecto que precisa ser trabalhado são esses conceitos de qualidade de vida, bem-estar. Bem-estar. A gente chama muito hoje de wellness, né? Mas é o bem-estar, que é o quanto eu olho para todos os aspectos da minha vida integrada, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Agora, Carla, eu te ouvi, eu fico... Então, eu diria que, eu acho que esse poderia ser o grande guarda-chuva. E o RH, como um fomentador de tudo isso, mas não pegando essa responsabilidade para ele. Porque a partir do momento que ele está treinando e desenvolvendo líderes, ele é uma pessoa que leva essas ferramentas e ele fica num trabalho de observar o quanto, um guardião, o quanto essas práticas estão sendo trabalhadas dentro, né, da organização. Eu acho que tem um outro aspecto aí dentro que não pode ficar de fora. Feedback. Feedback não pode estar debaixo, não pode estar fora desse guarda-chuva. Porque, gente, o feedback é uma ferramenta muito poderosa dentro das organizações. Tá, agora, eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando, né? Porque você faz uma proposta muito interessante daquilo que podem ser estratégias e iniciativas práticas, né, para as lideranças. Mas a minha pergunta seria assim, não deveria, então, a área de RH serem os primeiros a passarem por essa trilha de desenvolvimento? Na verdade... Na verdade, na minha cabeça... Quem cuida de quem cuida? Na verdade, na minha cabeça... Eles já deveriam, se eles estão patrocinando isso, é porque eles já devem estar treinados, já devem estar treinados nisso. Eles próprios, eu acho que assim, muito mais do que serem treinados, já precisam ser uma referência nisso. Porque a área de recursos humanos, de talentos humanos, de gestão de pessoas, deveria ser uma referência nesse processo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque, gente, se é de recursos humanos, se é de gestão de pessoas, são os primeiros a estarem com a lição em dia nessa questão do conhecimento profundo do ser humano, em práticas profundas, né, de como
ser humano dentro de uma organização. Senão, não poderão ser os promotores dessas estratégias de bem-estar. Não. Tá. E às vezes, e muito do que a gente vê hoje é que a gente tem áreas muito adoecidas. Áreas de RH adoecidas, que não estão conseguindo cuidar de si próprias. Exauridas, exaustas, com esse problema aí desacreditadas. E desacreditadas. Tá. Isso dá um outro papo sem crachá, né? Dá, Só dá. para falar dos desafios, Do RH. tirando o crachá Os de RH. desafios dessa turma. Vamos Muito para a bom. última pergunta? Encerrando? Então vamos. Carla, então, a última pergunta para você, para a gente fechar. Eu sei que a gente vive muito o movimento das empresas, e você comentou isso, né, de ter que ser um ambiente que tem uma diretoria de felicidade, e nós temos que criar uma régua de relacionamento com o colaborador, que traga para ele muitas experiências interessantes dentro da empresa, né? Então eu fico vendo o seguinte, o quanto que essas ações, às vezes que a gente chama de endomarketing, ou de employee experience, o nome que a gente quiser dar, o nome que a gente quiser dar para isso. Isso funciona de fato, ou às vezes pode ser uma forma de tornar o ambiente um pouco infantilizado, se isso não for muito bem planejado estrategicamente dentro da cultura da empresa e o que ela quer com isso de fato, né? E se isso também não coloca de uma forma, às vezes, um processo de, quando a empresa precisar cobrar um resultado mais ferrenho, mais arrojado, esse clima que a gente cria muito com essas réguas de relacionamento, deixa as pessoas em dúvida da cultura da empresa, falam, poxa vida, mas aqui é tudo tão legal, agora estão me cobrando resultado, e aí você tem um problema. Eu gosto de pensar, Zé, que quando a gente vai para dentro de uma organização para trabalhar, quem trabalha é adulto, não é criança. A relação é aqui, ó, é de adulto para adulto. Então é preciso sim tomar cuidado, porque senão eu vou trazendo muito essa sensação de uma série de, eu vou usar esse termo, nem sei se ele é apropriado, mas uma série de premiações, De mimos. para tornar recompensas. de recompensas para tornar esse ambiente mais leve, mais friendly, acho que é isso, né? Mais friendly. E isso pode confundir as pessoas. Porque, na verdade, se eu estou aqui de adulto para adulto, eu posso ter uma comunicação de adulto para adulto e no momento de fazer cobranças, no momento em que eu preciso, e a empresa, em alguns momentos, vai sim cobrar, ela vai fazer uma maior pressão, eu ter também essa possibilidade de, temos um nível de relacionamento adulto, de igual para igual, que nos momentos de leveza é momento de leveza, mas no momento de ser hard, de cobrar, essa pessoa vai entender. Essa pessoa pode entender ali que, é o momento de trabalhar um pouco mais, é o momento de fazer um pouco mais, de entregar um pouco mais. E que isso não tira o brilho das outras ações. Não tira o brilho, né, desses outros aspectos, mas é tudo muito transparente, tudo muito bem conversado. E se existe uma relação de segurança psicológica, uma relação de confiança, aquela pessoa sabe que o líder em algum momento vai aumentar um pouquinho mais aquele sarrafo. Mas para isso eu preciso ter e trabalhar uma relação de adulto para adulto. Não é uma relação, né, de adulto para criança, não. É aqui, de adulto para adulto. São duas pessoas com capacidade de trabalhar, de performar e de equilibrar vida profissional e vida pessoal nos momentos adequados. Muito bom. Fechamos, hein? Fechamos. Chegamos ao fim. Mas já com gostinho de quero mais. Então, que delícia. Carla, coisa boa receber você aqui. Uma ótima, uma excelente profissional, mas também uma grande amiga, muito querida, né, Marina? Foi uma delícia, uma conversa muito agradável. Foi com mesmo, você. meu bem. Obrigado. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade e sobre todos esses aspectos que nós conversamos. Eu acredito muito numa coisa chamada equilíbrio, mas não é aquele equilíbrio em todo momento, a todo momento, mas é o quanto a gente pode equilibrar os aspectos da vida pessoal e da nossa vida profissional.
E isso, com responsabilidade, promove saúde em todos os aspectos. Obrigada. Muito bem. Chegamos ao fim. Se você gostou desse encontro, eu te convido a nos acompanhar e estaremos em breve aqui com um novo convidado, com um novo tema, porque o nosso interesse aqui é um papo sem crachá. Poder conversar diretamente com você, trazer um pouco insights e reflexões. Até a próxima!